Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler apenas um versículo na palavra de Deus, que está em Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 1. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Eu confesso que é com muito temor que eu venho trazer essa palavra. Durante a semana o Senhor me confrontou muito com essa palavra, né? E na semana passada a Dani tinha me pedido, tinha conversado comigo, né? E eu me dispus a estar aqui. E quando foi no outro dia, eu fui falar para ela que não ia ser possível, dar para ela uma justificativa. Mas quando eu cheguei em casa, o Senhor me incomodou muito, muito, muito. E eu não tive outra alternativa a ser virar para ela e falar: Dani, me deixa na palavra, porque o Senhor tem um propósito nisso. Então é bom quando nós colocamos a nossa vida na disposição do Senhor. Ele tem o controle, amém? Então aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Algumas Bíblias vão dizer, né? Há tempo para todas as coisas. Amém? Então nós vamos refletir nessa noite sobre essa palavra. O Senhor me deu uma palavra em que nós vamos estar entrando. Hoje nós estamos no culto da primavera, né? Na estação, pode se assentar, por favor. No culto da primavera, a estação primavera, né? Que vai aí até 21 de dezembro, né? Iniciou-se no dia 23 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. As estações do ano e as estações da nossa vida espiritual. Então, aqui, nós como cristãos, né, como mulheres, como servos de Deus, nós podemos fazer uma comparação das estações do ano com as estações da nossa vida espiritual. Nós vivemos o ciclo, né, da vida, o ciclo do ser humano, onde ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele envelhece e ele morre, né? Esse é o ciclo natural da vida. Mas as estações da vida, elas não são para sempre, né? Nós entramos aí num momento cíclico, quer dizer, são ciclos. Eles vêm, eles começam, eles terminam, né? E a gente vai vivendo em cada tempo da nossa vida uma estação. E em cada ciclo, nós passamos por algumas situações, e em cada ciclo, Deus tem um propósito para falar com cada um de nós, né? Talvez nós pensamos assim: alguém é jovem, né? Não tem tanta experiência com o Senhor, não vai ter condições de passar pelos ciclos, pelas estações da vida. E talvez nós pensamos: eu já sou adulta, eu já tenho maturidade, eu vou conseguir passar pelos ciclos da vida com maior naturalidade. Mas não funciona bem assim, né? Deus tem um ciclo e um propósito para cada um. Nós às vezes vemos crianças aí passando por tantas dificuldades, né? Crianças que não têm nem noção ainda direito do que é a vida, mas passam por coisas tão absurdas que não vale a pena nem a gente comentar aqui, né? Situações tão desagradáveis. E também temos idosos, pessoas mais velhas que também chegam ao final da vida com uma situação talvez tão debilitada. Isso mostra para nós que nós não temos controle nenhum sobre a estação em que nós estamos vivendo. Então nós vamos iniciar nessa noite, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual é o objetivo das estações do ano? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é a finalidade das estações que nós passamos? Então, o propósito, né, esse objetivo é promover uma renovação contínua na nossa vida, para que nós estejamos sempre com algo novo para viver
Ele quer que, assim como as estações vêm, a gente também viva esse ciclo. Ora eu estou na primavera, ora eu estou no outono, ora eu estou no inverno, ora eu estou no verão. Amém? Então nós vamos iniciar aqui falando sobre o outono. No outono, a gente vai dar lugar às coisas novas, né? Faz lembrar as folhas secas, né? Que caem no chão, vem lá o vento, né? E joga essas folhas e a gente tem uma ideia de que, está ventando muito, as folhas estão caindo, o vento está batendo forte naquela árvore, por isso as folhas estão caindo. Mas na verdade não é isso que acontece, né? Por que as árvores perdem totalmente as suas folhas? Nós sabemos que no outono os dias são mais curtos, né? As noites são mais longas. Então, com os dias mais curtos, automaticamente nós vamos ter menos sol. E tendo menos sol, não tem como as árvores produzir a clorofila, né? Que é algo de sustentabilidade. Então, o que acontece? A árvore, né? Ela nutre ali as folhas, né? Com a sua seiva, com a sua água, com a sua glicose. Mas, quando chega no outono, que ela precisa estar bem, ela precisa estar robusta, para quando chegar a outra estação, ela se renovar, ela se reserva. Então, ela mantém aquela seiva, aquela glicose somente para ela, e as folhas automaticamente não vão ser nutridas e elas vão acabar caindo, né? Então, essa árvore, né, ela precisa manter essa reserva. Por quê? Porque ela precisa suportar esse vento forte que vai vir sobre ela, né? Então, ela tem que estar bem nutrida. E logo na frente, ela vai fazer brotar e gerar novas folhas, flores e frutos. E nós também precisamos ser assim. Há momento que nós não podemos olhar para todo mundo, nós precisamos olhar para nós. Precisamos ver como está a nossa vida espiritual, a nossa vida com o nosso Pai Celestial. Porque se nós ficarmos olhando para todo mundo, nós vamos deixar de nos nutrir e talvez nós perdemos o de melhor que o Senhor tem para nós. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13 e 14, Paulo vai dizer assim: irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos que Paulo, ele não vai se conformar e nem vai existir nele nenhum tipo de pessimismo. Ele vai usar 3 ações aqui, que é esquecendo, avançando e prosseguindo, né? São essas ações que vão acompanhar Paulo até o final, e é assim que tem que ser conosco. Se não passarmos pelo processo de esquecer, deixar as folhas secas ficarem para trás, dificilmente vamos conseguir avançar e descobrir o que Deus tem preparado para nós logo mais adiante. Oi, irmãos, como o Senhor falou comigo através dessa palavra. Talvez a gente acha que a gente não está guardando as coisas. Talvez a gente ache que a gente está esquecendo de tudo, mas às vezes a gente não está. Às vezes fica alguma coisinha lá dentro, lá no íntimo, naquele lugarzinho que só o Senhor conhece. Então o Senhor me confrontou muito com essa palavra, né, nesse preparo. O outono também vem nos mostrar que não podemos ficar nas conquistas da primavera e nem no desfrute do verão, mas também não podemos ficar inertes ou intimidados com o inverno, as adversidades do inverno, e muito menos ficar presos ao nosso passado. Nós precisamos esquecer as coisas que passaram. Esquecer, assim como elas passaram, esquecer o que passou e fazer como o apóstolo Paulo, prosseguir e avançar para que nós alcancemos o de melhor que o Senhor tem para nós. Quem sabe o Senhor tem algo para mim lá no verão? Quem sabe Ele tem algo para mim na primavera que nós estamos vivendo? Mas para que eu viva
que vão nos trazer experiência, mas nós não precisamos viver o nosso passado. Ele passou, temos que avançar e viver o novo de Deus. Existem muitas murmurações, né? Nós mulheres precisamos ter esse cuidado de às vezes não murmurarmos contra o Senhor. O Senhor não quer ouvir de nós murmuração, Ele quer ouvir de nós palavras de bênção, palavras de agradecimento, né? Às vezes nós temos uma amiga que alcançou algo que a gente não alcançou, a gente vai murmurar. Às vezes a gente tem uma amiga que conseguiu um emprego melhor, a gente vai murmurar. Então, essa noite, o conselho de Deus para nós é o seguinte: olhemos mais para as coisas que nós temos e olhemos menos para aquilo que ainda não temos. Porque se eu ficar o tempo todo pensando em algo que eu não tenho, eu não vou conseguir desfrutar aquilo que o Senhor já me deu. E nós já alcançamos muitas conquistas da parte do Senhor. Deus não quer se decepcionar com uma filha murmurenta. Então não faça isso. Busque o amor de Deus para a sua vida, para que você alcance todos os benefícios que virão após essa queda das folhas. No Salmo 35, 27 e 28 vai dizer assim: cantem de alegria e regozijo todos que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. A minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Então, se você está com alguma atitude de murmuração, coloque lá um louvor, coloque lá um hino, coloque lá uma pregação e passe o dia ouvindo isso. Eu falo isso, irmãs, por experiência própria. Lá em casa tem dia que os meninos falam assim: mãe, pelo amor de Deus, tira essa música. Eu coloco uma música e às vezes Deus usa, né, aquela música para falar com a gente, e eu vou ouvindo, aí eu ponho lá para repetir, vai repetindo, até eu entender qual que é o propósito, né, daquela canção na minha vida. Então vamos ouvir o hino, vamos ouvir algo de Deus, né? Ou vamos cantar para o Senhor também, né? Porque o Senhor não deseja que nós sejamos murmurentas diante do Senhor, né? Deus tem prazer em nosso progresso, nosso avanço. A culpa não está nele, nele está a solução. Devemos cantar, nos alegrar e mostrar prazer no Senhor, glorificando com a nossa boca, né? Bendizendo o nome santo do Senhor, tirando de nós toda a raiz de amargura, de ciúme, de inveja, né? E tudo que tiver. E assim nós vamos prosseguir avante em nome de Jesus. Somos filhas vencedoras no nome de Jesus. Amém? Então agora nós vamos aqui entrar no inverno, né? Talvez quando a gente aqui fora, né, no mundo físico, a gente sente às vezes tanto frio, a gente fala assim: nossa, o inverno está tão tenebroso, né? Aquele vento, aquela coisa fria, a gente coloca uma blusa, duas blusas, uma calça no meio e a gente ainda continua sentindo frio, né? Sejamos bem-vindas ao inverno. É uma estação difícil que pode ser associada com as fases difíceis da nossa vida: medo, pânico, dificuldades, dúvidas, hora dos porquês, tantos questionamentos a Deus, às pessoas, aos pais, né? Muitos questionamentos às vezes a gente faz. Alguém aqui já teve amnésia? Alguém sabe o que significa amnésia? Alguém já teve amnésia? Não. Amnésia significa uma perda parcial ou total da nossa consciência. Ou seja, eu esqueço das coisas, né? Como se eu esquecesse das coisas. Só que muitas das vezes nós temos amnésia. Na vida espiritual, muitas vezes nós temos amnésia. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que nós temos um Deus, um Senhor, que tudo que Ele nos promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Geralmente nós não sabemos o que fazer, perdemos a referência
perdidos, buscando socorro aqui e ali, pedindo mil e umas orações, né? Às vezes a gente fica sem saber como agir, como fazer. O inverno, ele é solitário, ele chega para todos nós. E cada um vai reagir de uma forma, né? Eu talvez reaja de uma forma, talvez a Preta Débora reaja de outra forma, talvez a Cida reaja de outra forma, né? Porque nós não somos seres únicos, cada um tem a sua particularidade, né? Mas o inverno, ele é intransferível. Eu não posso pegar os meus problemas e colocar no colo da pastora Martina, né? Ela não pode pegar as dificuldades dela e transferir para a pastora Vitória. Cada um de nós temos que passar as nossas dificuldades, porque é assim que Deus vai trabalhar e agir em nós. Deus estabelece um limite para trabalhar em nós e por nós. É um período que vem para provar se as nossas raízes estão profundas em Deus. E também para saber se Deus está sentado no trono da minha e da sua vida. E se Ele é o dono das nossas vidas. E se é Ele que tem o controle das nossas vidas, né? É a hora que a máscara cai. Por que a máscara cai? Porque as folhas já caíram. Os frutos, quando Deus cria os luminares. E no hebraico, essa palavra, ela vai significar tenda do encontro. Ou seja, no inverno, é só eu e Deus. Não tem espaço para mais ninguém. É só eu e o Senhor trabalhando e agindo na minha vida. É o momento em que Deus quer ter um encontro comigo. Aqui não existe mais ramos, né? Nós já tiramos todas as folhas. Todo sentimento precisa ser real, precisa ser verdadeiro. E o de melhor nesse momento é que nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Nós precisamos buscar o nosso devocional, seja 5 minutos, seja 10 minutos, seja meia hora, é você e Deus. Então ninguém tem que determinar qual o tempo, né? É você que sabe o tempo em que você vai estar com o Senhor. Precisamos buscar ler a Bíblia, precisamos buscar estar envolvido com a palavra de Deus, porque não adianta, né, nós termos uma vida de estar aqui, de vir ao culto, de cantar, de pregar, de fazer tantas outras coisas, se lá no nosso íntimo nós não tivermos um momento para estar com o Senhor, para colocar diante do Senhor todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas, todas as coisas que aparecem nesse momento do inverno, né? Deus, Ele nos prova, né? As provas estão aí. Prova é para ser aprovada, nada mais do que isso, né? Deus não vai nos deixar para sempre no inverno. Vai chegar um momento em que nós vamos sair, né? Nós vamos sair e outra estação vai chegar. Mas enquanto nós estivermos ali, nós temos que estar com o Senhor, porque senão nós vamos questionar demais, nós vamos falar coisas demais, e quanto mais nós falamos, mais tempo nós vamos permanecer nesse momento difícil, né? Se questionarmos muito, não pode ficar mais um pouquinho, você ainda não aprendeu, né? É assim que o Senhor faz, e é assim nossas experiências, a gente tem essas experiências com o Senhor, né? Então o melhor é nós entendermos logo qual é o propósito dele, entrarmos logo diante daquilo que ele quer, para que esse tempo nós saibamos, né, vencer. Precisamos muitas vezes de Deus trabalhar em nós. Às vezes nós não queremos nos submeter. Quando nós lemos lá a história, né, do vaso na mão do oleiro, o vaso, ele se quebrou nas mãos do oleiro. Por que ele se quebrou? Porque com certeza ele tinha rachadura, ele tinha trincas. E o Senhor, Ele não quer que nenhuma de nós tenha nenhuma rachadura, não quer que nenhuma de nós tenha nenhuma trinca. Porque se nós
permanecer com trinca e com rachadura, Ele vai nos quebrar de novo e vai fazer de nós um vaso novo. Então é melhor nós entendermos logo qual que é o propósito de Deus, para que o Senhor venha e nos refaça, né? E nos tire desse processo. Quanto mais nós nos mexermos, nos irritarmos, mais doloroso vai ser o processo, né? Eu estava fazendo esse esboço e o Senhor trouxe a minha memória, né? Porque muitas irmãs aqui sabem, eu trabalho no centro de saúde, né? E assim, eu passo quase que o ano inteiro na sala de vacina. Eu saio um pouquinho, eu penso que não, eles estão me colocando lá de novo, né? Mas enfim, a gente entende e vamos fazer aquilo que precisa ser feito. E o que a gente observa na sala de vacina? Quando chega uma criança, toda criança, irmãos, tem medo de vacina, né? E o que a gente às vezes cobra dos pais é o seguinte: você falou para ela ou para ele que estava trazendo para a sala de vacina? Porque se a criança souber onde ela está indo, ela vai chegar com menos medo. Agora, deixar ela chegar na sala e confrontar com a gente, preparando uma vacina, uma agulha, ela vai espernear mesmo e vai fazer muito show ali na hora. E aí, o que acontece? A gente observa assim, tem crianças que chegam e são muito tranquilas, né? A gente faz a vacina, às vezes chora um pouquinho, mas pronto, é tranquilo. Mas tem aquelas que esperneiam, e a mãe não consegue segurar, e o pai não consegue segurar, e aí precisa de ajuda, e se precisar de ajuda, a gente tem alguém para ajudar, né? Então, quando a criança às vezes está ali se retorcendo muito, e quer chutar, e nossa, vocês nem imaginam o que as crianças tentam fazer com a gente. Tem criança que já deu tapa na cara de colega. Então, a criança, às vezes, na hora, talvez não é porque a criança é acostumada a fazer aquilo, é porque é o momento, né? Então, o que acontece? Às vezes não está dando conta de segurar, a gente fala assim, pera então, fulano, você me ajuda a segurar? Sim, porque a gente já tem um jeito de segurar, né? Que não machuca a criança e que ela vai ficar tranquila, né? Claro que ela vai chorar, mas a gente consegue segurar. Então, a gente segura e a gente consegue aplicar a vacina que a gente precisa. Só que tem criança que esperneia demais. Esperneia demais. E quanto mais ela esperneia em movimento, mais dor ela vai sentir. Assim somos nós na presença de Deus. Quanto mais nós espernearmos, quanto mais nós acharmos que está ruim, né? Aí o Senhor vai nos deixar ali, né? E o Senhor tem seus ajudantes, né? Jesus, o Espírito Santo, né? Que está aí para nos moldar, para nos consolar. Mas quando a gente não se encaixa dentro daquilo que Deus quer, Deus simplesmente nos deixa ali um pouquinho. Um tempinho mais, né? Naquela estação. Então, nós não podemos nos portar como crianças mimadas, como crianças que querem fazer o que querem, né? Nós temos que nos portar dentro daquilo que o Senhor quer. É fácil? Não é fácil. Mas a gente consegue vencer e passar por esse momento. O inverno nos ensina que Deus é o oleiro. Só relembre que outros invernos virão. Que você não seja o que você foi ontem. Que você melhore a sua conduta de ontem e hoje seja uma nova criatura, uma nova filha de Deus com outras atitudes. E assim nós teremos novos encontros com Deus. Amém? Então agora nós vamos entrar na primavera, a estação que nós estamos vivendo, né? Depois do inverno vem a primavera. A estação mais florida, né? O canto das flores, né? A alegria das cores, a estação talvez a mais linda que nós temos. A primavera nos mostra que é tempo de sonhar. Podemos imaginar muitas coisas diante de Deus, né? Mas também nos mostra que é tempo de preparar a nossa vida diante do Senhor, né? Tirar tudo aquilo que não provém dele, tudo aquilo que não agrada a ele, né? E buscar ter uma nova conduta. Mas também é o tempo de plantar. Então,
É agora que nós vamos plantar na primavera, para que nós colhamos diante do Senhor, né? Que o Senhor nos ajude, que nós tenhamos mesmo condições de plantar boas coisas, plantar boas atitudes, né? Plantar algo para a nossa casa, para a nossa família, para a casa de Deus, para as pessoas que estão conosco, né? Na primavera ocorre um reflorescimento. Existe uma explosão de flores e cores, paisagens belíssimas, e isso no mundo físico. Mas Deus vem nessa noite nos chamar para uma primavera espiritual. Nós passamos pelo inverno, né? Parece que no inverno Deus abre lá o forno, nos coloca lá dentro e parece que nunca mais vai nos tirar de lá, né? Mas o vaso, para ele ser aprovado, ele precisa passar lá dentro do forno. Não tem como, né? É lá que ele vai ser terminado a sua constituição e vai ficar firme, né? Inquebrável. É lá dentro do forno que ele precisa ser provado, né? Então, nessa noite, eu convido vocês a entrar para a primavera espiritual, crendo no Senhor. Nós passamos pelo inverno, mas nós não ficaremos lá, né? Precisamos crer na vitória, no nosso triunfo e na nossa vitória. A primavera, ela vem nos trazer para mais próximos de Deus. Deus se torna apalpável. É o momento em que eu consigo, né, chegar a Deus e passar para o Senhor tudo aquilo que eu preciso e entender dele qual é o propósito que ele tem para mim, né? Nós vamos recordar aqui a história de Abraão e Sara, né? Nós sabemos quando Sara ali, né, quando Deus fez aquela promessa de que Sara iria ter um filho. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo 10, Deus disse assim: certamente retornarei a ti neste tempo, ou seja, nessa estação da sua vida, e eis que tua mulher terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. A Bíblia vai dizer, e qual foi a atitude de Sara? Sara riu. E muitas vezes no nosso íntimo, a gente ri, duvidando das promessas que o Senhor nos faz. Quando Deus nos faz promessa, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor nos promete, né? Nós sabemos que ali houve uma dúvida em Sara. Eu, como mulher dessa idade, como assim eu vou poder ter um filho, né? E Deus, irmãos, ele faz do jeito que ele quer. Eu lembro que eu estava com 43 anos de idade quando eu engravidei de Davi. Meu marido tinha feito uma vasectomia há 14 anos. Sabe o que é estruturar a casa para adolescente? Ninguém, aqui se chegar a criança agora é só os netos, né? Aquela expectativa de outras coisas, de viajar, de passear, fazer outras coisas. E de repente eu comecei a passar mal. E um mundo de indagações, pode ser alguma coisa abdominal, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. E na verdade eu estava grávida. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu jamais esperava engravidar, né? Eu não fiquei preocupada com a questão da vasectomia. Em momento nenhum, o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Quando a coisa é do Senhor, a gente não precisa preocupar. Eu não tive em nenhum momento, eu fiquei preocupada com alguém pensar assim: nossa, o marido é vasectomizado, e aí? O Senhor não me deixou preocupar com isso, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Passei por uma gravidez difícil assim, né? Porque psicologicamente eu não estava bem. Quando Davi nasceu, eu tive uma depressão pós-parto, porque eu tive muita dificuldade de aceitar aquela gestação, aceitar, né, a gravidez. Mas saiu meu filho com 9 anos. Né? Então, o Senhor sabe, Ele tem o controle de todas as coisas. Meu marido falava assim, quando os meninos estiverem adolescentes, que a gente estiver lá com 17, 18 anos, nós vamos adotar uma menina, porque ele sempre quis ter uma menina, né?
Senhor fazer o que for do agrado dele. Mas não era o propósito de Deus que a gente tivesse uma menina. Então, naquele momento em que a gente iria adotar uma menina, o Senhor me mandou mais um filho, né? Então, aqui vai dizer que Sara riu, né? Então, que nós não tenhamos esse riso de dúvida, esse riso de pensar que o Senhor não vai cumprir com a sua promessa. O Senhor cumpre com a sua promessa. Viu, irmã? Diga isso para o seu coração, para a sua alma. O Senhor cumpre com a sua promessa. Mas Deus vai falar com Abraão assim: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Por quê? Porque ele viu a dúvida na vida de Sara. Sara ali ficou um pouco, né? Assim, eu vou ter filho? Imagina eu ter um filho, né? Mas também, irmãos, a gente precisa compreender que ela já estava numa idade bastante avançada, né? E não era mais costume de mulher engravidar naquela época, mas era propósito do Senhor, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele é bem melhor do que nós para argumentar. Se nós formos insistir em debater com Deus, com certeza Ele vai nos vencer em palavra, né? E não temos como argumentar com o nosso Deus. Então nós precisamos passar por todas as estações. Tem horas que precisamos levantar e resolver as coisas da vida. Precisamos estar bem, assim como a primavera, contagiando com o seu brilho, com as suas flores, com a sua cor, né? Nós precisamos contagiar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, né? As nossas irmãs. Alguma irmã que às vezes chega para falar alguma coisa com você e ela talvez está tão tristinha, tão desanimada, e você pode ser usada por Deus para encorajar, para trazer para ela algo de Deus, né? Então vamos entrar no verão, amém? O verão, ele representa a alegria, o calor, a paixão, a fase na qual podemos estar desfrutando de um casamento estável e sólido, ou até mesmo comemorando as bodas da nossa vida, né? Como uma viagem, um momento abençoado no nosso ministério, né? Entre outras conquistas, né? Quando chega o verão, é hora de querer ir para a praia, é hora de querer viajar, é hora de querer visitar o parente que está lá distante, né? Esse é o momento do verão, o momento do sol, o momento do calor, né? E apesar dessa estação ser uma fase em que o sol está brilhando, é importante manter o equilíbrio, pois muitas pessoas ficam deslumbradas com as coisas boas que o Senhor proporciona e acaba afastando os propósitos de Deus, né? Então nós não podemos nos deslumbrar com aquilo que Deus faz. Deus fez, mas vamos caminhar para o propósito que Ele quer de nós. Porque às vezes, se a gente parar, né? Vamos tomar, por exemplo, se Deus me der um carro, eu não posso parar e ficar o dia todo querendo só andar naquele carro, não tem jeito. Eu preciso estar aqui, eu preciso fazer a obra, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso trabalhar, né? Então, as bênçãos de Deus, elas são boas para nós, mas nós não podemos ficar ali apegados a ela naquele momento. Ontem foi ontem, hoje é outro dia, e nós precisamos viver o novo de Deus no dia de hoje, amém? Outras pessoas estão empolgadas que acabam cometendo exageros e entrando em compulsões adversas, como compras, como comida, né? Tem pessoas que às vezes entendem assim: não, estou num momento tranquilo, o verão da minha vida chegou, vou comprar tudo que eu posso comprar. E aí compra, e aí depois fica devendo, e aí depois fica em dificuldade, né? Porque a gente precisa ter esse controle. Esses dias eu estava conversando com meu marido e falando para ele assim, ó, porque a gente estava comentando sobre alguns assuntos de finanças, né? E eu falei para ele, olha, não é para a glória minha, né? Mas é porque a gente precisa buscar ter o controle. Eu falei, olha, ninguém nunca bateu aqui na porta de casa e te cobrou alguma coisa que eu comprasse, né? Porque, irmãos, a gente precisa ter
embora, né? Então a gente precisa entender esses momentos, porque senão a gente vai gastar muito, a gente vai ficar com dívidas e o Senhor não quer isso de nós, né? Da mesma forma, as pessoas também entram pela corrupção da comida. Começa a comer exageradamente, né? Vai num lugar, come muito, vai em outro lugar. Então a gente precisa ter autocontrole. O Senhor controla a nossa vida, mas Ele também nos dá condições de ter autocontrole em muitas situações, né? Precisamos passar. Apesar dessa estação ser uma fase em que o sol está brilhando, aliás, este é o momento em que produzimos e conquistamos, nos sentimos realizados, completos e preenchidos de felicidade. Nessa etapa, faz também importante guardar como fazem as formigas, pois o inverno vai chegar e se você tiver reserva, é muito melhor do que passar necessidade, né? Então as formigas, elas fazem ali um trabalho, às vezes a gente olha assim, acha, né, tão insignificante a formiguinha carregar uma folhinha, e quando ela não dá conta de carregar a folhinha, ela pede a companheira para ajudar a carregar a folhinha, não é assim? Às vezes a gente acha que aquilo não é nada, mas aqui vai nos mostrar que nós precisamos ter um depósito de oração na nossa vida, porque quando chegar as dificuldades, irmãos, na dificuldade a gente não consegue orar. É muito difícil, a gente ora, mas a nossa oração, ela tem mais choro do que oração, né? Então, quando nós podemos orar, quando nós podemos jejuar, essa semana, acho que eu vou, não, vamos fazer um jejum. Se eu te incomodar por qualquer causa, é porque é necessário. Faça um jejum, né? Faça um jejum em prol do culto das virtuosas, faça um jejum em prol da igreja, né? Em prol do seu ministério. O Senhor te incomoda, te toca para poder fazer isso, e você precisa ouvir, né? Porque o depósito de oração, né? Quando a gente não consegue orar, o Senhor vai tirar de lá para poder nos atender. Nós já deixamos lá uma reserva, né? E é de lá que vai descer para nós, apesar de que o Senhor é misericordioso e bondoso, mas nós precisamos fazer esse depósito de oração. Também é necessário mantermos o equilíbrio como uma mulher cristã, para que nós não percamos a nossa relação, né? Nós temos dificuldades na nossa casa, nós temos dificuldades no trabalho, nós temos situações de afronta todos os dias, mas nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a vencer todas as fases da nossa vida. Agora eu queria perguntar para vocês, qual estação você está vivendo? Será que é o inverno? Onde tudo é difícil? Onde a gente tem tanta dificuldade em entender o que o Senhor quer de nós? Mas eu quero deixar para você o seguinte: a estação, ela é um ciclo. Ele inicia, mas ele também acaba. Mas se nós estivermos vivendo um tempo muito grande em uma estação, vamos entender que tem alguma coisa errada. Porque o Senhor quer nos fazer viver em ciclos. Ele quer que eu tenha o inverno, mas Ele também vai trazer o verão na minha vida. Ele quer que eu tenha um outono onde eu preciso deixar tudo para trás, mas Ele também vai trazer a primavera na minha vida, onde eu vou florescer, onde eu vou ter folhas, onde eu vou ter flores e onde eu vou dar fruto. Então, que nessa noite o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações e que nós nos preparemos para aquela colheita, né? Estamos no ano da colheita. Então, que o Senhor nos abençoe mesmo a colher tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. E eu agradeço essa oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Todas as meninas do Senhor, boa noite! Boa noite! Baixa com todos, amém, Flores? Quem recebeu essa palavra maravilhosa, fica de pé no teu lugar, quero orar por você. Pastor, esse inverno parece
veja o que está precisando resolver aí. Infelizmente ou felizmente, depende de que estação está. As estações não é como, né? Normalmente acontece no ano de 3 em 3 meses. Às vezes a gente quer só ficar só 3 meses no inverno. Ah, meu Deus, 3 meses. E às vezes é um inverno que às vezes demora 1 ano, 6 meses. Mas tenha paciência. Confie no Senhor. Viu? Como a diaconisa Luciana falou, olha, não é normal, né? É normal que a gente passe por esses ciclos, mas não é normal ficar o tempo todo nesses ciclos. O que você pode fazer para mudar essa estação? Porque tem realmente coisa que é só Deus, né? Tem hora na nossa vida que não adianta, é só a gente, Deus mesmo, esperar o tempo passar, né? Confiar no Senhor, descansar o coração dele. Mas às vezes, deixa eu pensar aqui, às vezes tem algo que a gente pode fazer para mudar o ciclo, né? Talvez a gente está repetindo coisas porque Deus está falando assim, olha, você está precisando buscar mais, está precisando mergulhar mais. Quando você está no meio da bênção, você esquece de mim, você esquece de adorar, você não ora mais, você não cultua da forma como tem que cultuar, você não dá testemunho na casa como deve dar, sabe? De uma coisa eu sei, todos os ciclos que Deus permite nós passarmos têm um propósito. Um propósito. Mas se você acha que você já passou da fase deste inverno, vamos perguntar para Deus, Senhor, como eu posso contribuir para sair deste inverno na minha vida? Porque eu não quero mais viver só inverno. Eu não quero só perder folhas, eu quero ganhar frutos, eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Feche seus olhos aí no seu lugar, coloca a mão no teu coração. Eu amo cultos como esses. Deus traz palavras tão específicas, sabe? Eu já vivi muitos infernos na minha vida. Eu já vivi muitos invernos. E eu tenho algumas canções que nasceram em meio a invernos. Eu tenho uma canção que chama Promessas, que eu fiz no meio de um inverno tão difícil, em que tudo parece que conspirava contra. Tudo tão difícil, meu filho passando por uma situação de saúde difícil, a gente numa escassez, tudo tão difícil, até o lugar que a gente morava era apertado. Parece que era para lembrar que o inverno era realmente muito difícil. Eu me lembro que eu fiz a canção profeticamente, dizendo, sabe, as promessas do Senhor se cumprirão. Posso ver, posso crer. E falando agora parece tão fácil, mas no momento era tão difícil, sabe? Que eu falei, Senhor, eu vou cantar profeticamente. Vou cantar pelo Espírito, vou cantar na direção do Espírito. Porque pela circunstância, sabe, talvez você vai orar aí nessa noite. Talvez você vai orar agora, profetizando a sua primavera, e talvez o seu inverno é muito frio. Talvez o seu inverno, como foi falado aqui, é tenebroso. Mas não é na tua força, minha querida, não é na tua força. Mas você vai profetizar neste teu inverno. Você vai profetizar, sabe, neste outono. Você vai, talvez você está sentindo que você está entrando no inverno. Quando você começa a ter experiência com Deus, você sabe quando você está entrando no inverno, você fala assim, Senhor, me ajuda, porque eu sei que vai ser só o Senhor e eu. Mas você não pode esquecer, primeiro, Jesus, Ele passa no inverno conosco. Ele diz que era só eu, meus filhos, não era casado com ele ainda.
E às vezes eles estavam lá dormindo, tranquilamente, eu lá acesa, Senhor. Senhor, me ajude a crer que esse inverno vai passar. E agora as minhas lágrimas são de gratidão porque passou. Como eu falei, já vivi muitos invernos, mas aquele inverno, o inverno longo, mas passou. O seu inverno vai passar. As suas flores vão aparecer, os seus frutos vão brotar, mas você não pode desistir. Dizem que as pessoas queriam, sabe, que eu falasse coisas. Dizem que as pessoas, sabe, conspiravam, passavam, às vezes eu via pessoas. E o Senhor falando comigo, passe em silêncio. Você não tem que dar explicação para ninguém. Muito difícil, mas Ele passa. Senhor, que bom que o Senhor está em qualquer estação conosco. Que bom que o Senhor não nos deixa só. Oh Jesus, o Senhor mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque nós venceríamos, porque o Senhor venceu. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos impede de passar o outono, o inverno, mas o Senhor nos garante que se nós tivermos na obediência, aleluia, a primavera chegará. Oh, com as suas flores, com seus frutos, o verão virá na colheita, aleluia. O tempo da colheita é no verão, oh, aleluia.
Paizinho querido, que o sol venha raiar sobre essa família. Que o sol do Senhor que traz vida, que traz energia, venha, Senhor querido, raiar, Senhor. Eu estou sentindo Deus trazendo uma cura nessa noite. Se disponha, se desarme. Às vezes o Senhor sabe, Ele quer, mas só precisa deixar Ele arrancar as folhas velhas, as ervas daninhas. Ele precisa tratar a terra. Não esqueça, Ele é o jardineiro, Ele sabe fazer. Deixa Ele tirar tudo que não é dele. Deixa Ele te podar. Uma poda é dolorido, mas não é ser arrancado, é ser preparado para um novo tempo. Não espere morrer, não espere morrer, deixa Ele te podar, meu amigo. Mas tudo que eu posso expressar, tu és para mim. A graça me faltará, teu amor me restaurará. Talvez está precisando pegar essa terra aí com lágrimas. Talvez está precisando regar essa terra aí com lágrimas, com humildade, com humilhação. Quando a gente desce, é que a gente sobe. Quando a gente humilha, é que a gente cresce. Talvez você está nessa noite se sentindo tão humilhada. A situação que você está vivendo, cara, de você não sabe se humilhar tanto. Talvez você olhe isso como um momento de tristeza, mas Jesus olha para você e se alegra, porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa em uma fraqueza. Você não está acabada, viu? Em nenhum sentido você não está acabada. O que você acha que é o final é o começo. O que você acha que é o final, é o começo. É o final de um ciclo, mas é o início de outro, repleto de promessas se cumprindo. Nós estamos quase finalizando, mas eu quero dar uma oportunidade. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com Deus. Quem sabe você quer começar agora um novo com Deus. Eu quero te dar a oportunidade de vir aqui reconciliar ou aceitar Jesus. Não sei. Quem sabe você sente que precisa, sabe, marcar esse dia como um novo começo. Se tem alguém, sai do seu lugar rápido e vem aqui, eu quero orar por você. Eu não vou demorar. Mas o que eu posso expressar, tu és para mim. A graça não me faltará, teu amor me restaurará. Me alegro em ti. Todo mundo está bem, que bom. Aplauda o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade na presença dEle. Glória! E agradeço a cada um de vocês que tiraram um tempinho para poder prestigiar essa festa tão linda na casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para poder agradecer ao Senhor pelo que Ele falou conosco essa noite, por tudo que Ele fez por nós essa noite. Amém? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças a Deus te dou, Pai, por cada uma das tuas filhas que estão aqui essa noite. Te agradeço, ó Pai, pela palavra maravilhosa. Eu creio que o Senhor falou no coração de cada um de nós. E creio, ó Pai, que todos nós que estamos aqui essa noite precisamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor escolheu cada um de nós aqui, ó Pai. E
E te agradeço também, ó Pai, por cada pessoa que está na live, por cada pessoa que está assistindo, pois creio também que cada uma delas também foram escolhidas pelo Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos leve em segurança para casa, assim como o Senhor nos trouxe, ó Pai. Cubra-nos de bênção, Senhor. E que a tua bênção, ó Pai, se estenda à casa de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar a bênção apostólica? Gente, hoje tem cantina, tá? Vocês não esqueçam de passar de lado, prestigiar, tem esse cachorro quente. Amém? Vamos levantar a mão? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti coloque o teu rosto e te dê a paz. Bom com Deus. Glória a Deus. Aleluia.